Nós tivemos aí hoje aí esse carnaval dos Bolsonaro, desde ontem aí também, né? O Eduardo Bolsonaro apresentando como esse lado político, aí fugindo do julgamento. Né? A diferença que você vê de dimensão do Lula quando foi alvo aí daquele julgamento e dos Bolsonaro como um todo é muito grande, né? Muito grande. E todos eles, você pega o caçula dos Bolsonaro, aí, que os irmãos até eram contra o caçula, é vereador em Balneário Camboriú. Ele fez um discurso dizendo: não darei sossego ao sistema de Balneário Camboriú. Esse país virou uma piada muito grande. Mas eu chamo a atenção o seguinte: ele vai lá atrás do apoio do Trump. Hoje a gente recebeu uma análise bem interessante. Se, por acaso, ele abre mão do mandato dele, com mais aquela ditada que saiu ameaçando dar tiro aí, você tem uma reviravolta na contagem de deputados de cada partido. Daí o PL pode perder muitos deputados aí, que o Eduardo e ela foram dos mais votados. Né? Mas agora, esse jogo do Trump mostrando-se o dono do mundo assim, começou a contagem regressiva já. A Suprema Corte lá já começou a estabelecer limites para ele. Um dos chamados ministros conservadores aí deu-lhe uma traulitada, e é algo muito similar ao que aconteceu aqui no Brasil. Uma Suprema Corte conservadora aqui, que sancionou todas as jogadas políticas aí do mensalão até a eleição de 2018. É impressionante, quando você pega o que o Supremo fez lá, quando bate em 2018, entra o Bolsonaro e se vê a ameaça que representava para a democracia, o Supremo muda de posição e se transforma aí numa âncora da democracia. E o Alexandre de Moraes com um papel central aí, como uma figura-chave nessa grande disputa entre nações e big techs que vai se ampliar aí. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, no primeiro momento, você tem os choques lá, que é esse maluco do Elon Musk aí, que, aliás, as represálias dos consumidores contra a Tesla, tudo aí, estão espalhando-se pelo mundo aí, né? Mas, no primeiro momento, você vem com todo esse carnaval. No segundo momento, você tem a Suprema Corte reagindo, juízes reagindo. Você teve lá sentenças contra a extradição do Bolsonaro, contra o fim da usar e tudo, que o Bolsonaro, do Trump. E o Trump atacou a juíza, o juiz lá, e a Suprema Corte sai em defesa dela. Você teve já a reintegração de milhares de funcionários públicos que foram demitidos. Então, essa loucura, digamos, de achar que você monta um mundo sem Estado, aí vai por água abaixo. O Milei é questão de tempo. Está tentando agora um financiamento aí com o FMI, mas ele não tem saída lá. Você, quando tira o Estado do meio, tira o Banco Central, tudo, você não tem nem política cambial. Então, você tem um baita de uma moeda argentina supervalorizada, atrapalhando as exportações, matando a indústria argentina, que já foi uma indústria muito forte. Cada vez mais fraca a indústria argentina, e chega uma hora, os aposentados lá, que foram jogados na rua. Então, digamos, a teoria do choque, ela choca num primeiro momento, mas num segundo momento você tem a reação. E eu tenho a impressão que, vamos ver quanto tempo mais que vai durar. Porque é curioso, né? O Trump, ele representa quem? O americano branco. Então, eu vou trazer empresa para cá para dar emprego americano branco. Antes disso, o que teve de latino, de negro, de pobre que votou no Trump aí, porque você tem essa desorganização do sistema de informações que leva a isso. Então, por que você tem uma reação contra a democracia? Porque esse neoliberalismo, essa ultrafinanciarização, esse papel do mercado, acaba barrando os governos com corte de gastos, fim de políticas sociais, acabaram com a social-democracia europeia, impede a ampliação de serviços públicos, tudo. Daí você provoca uma indignação e as redes sociais
canalizam essa indignação não contra os que desmontam o Estado, mas contra o Estado, ampliando o desmonte. Até o momento que, como, digamos, esse pessoal vira governo, daí a população tem chance de analisar o resultado aí, mas até aí a destruição é fácil, né? Faz que nem Bolsonaro. 4 anos, e Temer também. E Supremo também. Você desmonta aí um conjunto de direitos, aí, um conjunto de empresas públicas e tudo, para remontar, pega a saúde, aí o trabalho que está dando remontar a saúde, a educação e tudo. Né? Bom, deixa eu chamar o Ícaro aí para a gente ver os fatos do dia aí, Ícaro. Boa noite, Nassif. Boa noite, audiência. Bom, Nassif, vou começar aqui pelo título que eu dei aqui na live, que são esses deputados que enviaram uma carta ao Donald Trump, né? Deixa eu pegar o nome deles aqui, ó. Então, bom, depois eu falo o nome. Até tá aqui a carta. Eu peguei uma tradução do início da carta que eu acho que é interessante, do início e do final, para você ter uma ideia de qual que é a narrativa que o Eduardo está colocando na cabeça desses deputados lá nos Estados Unidos. Ó. Na última semana, é endereçado ao Marco Rubio e ao Donald Trump, tá? Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa flagrante do regime brasileiro de afastar o principal candidato à eleição do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não se trata de justiça, mas sim de eliminar a concorrência política por meio de uma guerra jurídica, da mesma forma que o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. Já começa dessa forma aqui. E no final, Nassif, eles encerram aqui, ó, dizendo que o povo brasileiro merece o direito de escolher seus próprios líderes nas urnas e não tê-los removidos por um juiz fora de controle. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito. Vê se faz sentido para você essas alegações aí. Te lembra alguma coisa essa história aí? Estão preparando a fuga do Bolsonaro, né? Isso aí você pega toda a eleição de ultradireita, você pega a derrota do Trump lá atrás, qual foi a saída aí? Falar em manipulação, em fraude eleitoral, ele que tentou fraude em vários estados, aí foi comprovado lá. Mas a Suprema Corte, como ele era um presidencial, a Suprema Corte americana deixou rolar solto. E tem um aspecto interessante, que outro dia nós trouxemos um jurista aí, nos Estados Unidos não tem uma Constituição lá. Lá você tem a jurisprudência que vai sendo formada. Então, quando você tem um fato absolutamente inusitado, como um presidente incitando um golpe, como ocorreu com o Trump, você não tem instrumentos jurídicos para poder combater a tentativa de golpe. Tanto que demora para conseguir indiciar lá os invasores do Capitólio e depois entra o Trump e livra a barra de todo mundo. Aqui a Constituição deu esses instrumentos. É interessante, porque a Constituição, quando ela surge, o conceito de Constituição, que não é o modelo inglês, nem o modelo americano, é o modelo alemão e tudo, surge para impedir que minorias eventuais tomem o poder. Então, você tem uma série de freios e contrapesos aí que foram acionados quando se tentou o golpe aqui. Né? Mas, para mim, ele está procurando, porque a semana que vem começa o julgamento dele, ele está procurando um álibi aí para se mandar, né? Mas, Nassif, até é engraçado que assim, essa carta aqui, ela e as declarações aí do Eduardo e do Bolsonaro, né, do Jair, elas estão indo na linha de que existe um juiz que quer tirar ele da eleição, né? E onde que esse pessoal estava em 2018, assim? Inacreditável. Em 2018, o Supremo tirou o Lula da eleição. E tirou em cima da manipulação mais grosseira possível. Porque você tinha lá a Rosa Weber, que era ministra, que ela dizia: eu sou contra terminar ter o resultado de segunda instância. De segunda instância. Eu sou a favor que vá até a terceira instância. Mas, em nome da colegialidade, eu vou votar para manter a segunda instância.
Só que o voto dela era de desempate, então não tinha colegialidade lá. Se ela votasse para ser em terceira instância, significava que a maioria do Supremo era a favor da terceira instância. E daí o Lula se candidataria. Então, ela mudou o discurso, o voto dela, mudou a convicção dela, o voto que ela deu. É importante ver que as citações que ela faz lá de um conjunto de juristas, quando você teve uma pesquisa que foi feita na jurisprudência do Supremo, eram todos autores que eram mencionados pelo Luiz Edson Fachin, não por ela, que era uma advogada trabalhista que não tinha essa jurisprudência toda na cabeça. Né? Ou seja, o voto provavelmente foi feito pelo Fachin, que foi, cá para nós, hein? Entre todos os ministros, depois do Joaquim Barbosa, foi a maior decepção que se teve aí nessa fase tenebrosa do Supremo. Mas agora querer colocar isso é demais, né? Não é aquele negócio, são as narrativas que contam. Né?